Meus irmãos, nós estamos aqui pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a sua bênção, que a sua presença seja manifesta no nosso meio. Hoje que nós comemoramos o nosso culto de Natal, nós temos encontro virtual aqui, este culto online, nós também temos o nosso encontro na igreja, e nós estamos na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Getsemane, fazendo exercício neste mês de dezembro de focar a atenção de fato no Natal. Para muitos esta data significa apenas um feriado, uma oportunidade de estar em comunhão com a família, viajar para alguns tempos de descanso, mas infelizmente parece que até alguns cristãos têm se esquecido um pouco do verdadeiro significado do Natal, do envio que o Pai faz por amor a cada um de nós, o Pai que envia o seu Filho para que ele viesse a esse mundo, nascesse o Salvador, o nosso Senhor Jesus, e de fato ele vem para cumprir, né, a obra que o Pai havia designado a ele, a nossa redenção, o nosso perdão, o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos lembrar que de fato o Natal é tempo de alegria, como nós vimos na semana passada, tempo de oportunidade, tempo de louvor a Deus e também tempo de buscarmos Jesus. Se muita gente ainda não conhece o significado verdadeiro do Natal, se muita gente não consegue fazer a ligação entre o Natal e Jesus, nós precisamos verificar que esse texto ele responde essas perguntas, né? Ele nos responde como nós encontramos Jesus. O texto que eu estou fazendo referência, peço para você acompanhar a leitura, é o Evangelho de Mateus, capítulo 2, eu vou ler os primeiros 12 versículos, acompanha a leitura, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Como encontrar Jesus? Se nós estamos na nossa comunidade dizendo que nós precisamos focar em Jesus, se nós entendemos, irmãos, que de fato o Natal tem a sua completa relação com Jesus, Natal é Jesus, é o nascimento do Messias, não apenas um tempo de festa, de luzinhas coloridas, mas como encontrá-lo? E esse texto, no capítulo 2, os primeiros 12 versos de Mateus, ele nos dá muitas dicas para isso. Eu gostaria de compartilhar algumas com vocês. A primeira dica que nós precisamos fazer para encontrar Jesus é andar na luz. A luz, como nós já vimos nas mensagens anteriores, faz referência a Jesus, e o verso 2 também. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Não tem como procurar Jesus nas trevas, mas sim unicamente na luz. A primeira coisa que tem que mudar na vida de quem procura Jesus é sair das trevas e andar na luz, né? Ou seja, trocando os termos, nós poderíamos dizer da seguinte maneira, irmãos: se eu quero encontrar Jesus, eu preciso de santificação na minha vida. A luz e trevas muitas vezes são termos usados na palavra do Senhor para exemplificar, para nos mostrar a questão da santidade de Deus.
Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 15 e 16, nos deixa essa ideia bem clara quando ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então não tem como procurar Jesus e não andar na luz. Não tem como uma pessoa querer ter comunhão com ele e ao mesmo tempo andar em trevas. Isso é um contrassenso. E cada cristão, cada um de nós, deve também, como nós falamos na mensagem de domingo passado, entendendo que o Natal, dentre tanta coisa, é tempo de oportunidade, nós devemos também colocar a nossa vida, nós devemos também fazer uma reflexão, né, meticulosa sobre a nossa caminhada, se estamos caminhando em santidade ou não. Escrevendo sobre santidade, o pastor R.C. Sproul, ele diz algo muito interessante. Eu gostaria de ler um trecho de um livro dele falando sobre santidade. Ele diz o seguinte: a palavra bíblica santo tem dois significados distintos. O significado primário é separação ou distinção. Quando dizemos que Deus é santo, chamamos a atenção para a profunda diferença que existe entre ele e todas as criaturas. Referimos-nos à majestade transcendente de Deus, sua augusta superioridade, em virtude do que ele é digno de toda honra, reverência, adoração e louvor. Ele é distinto ou diferente de nós em sua glória. Quando a Bíblia fala de objetos santos, pessoas santas ou de templo santo, ela se refere a coisas que foram postas à parte, consagradas ou diferenciadas pelo toque de Deus sobre elas. O solo onde Moisés estava em pé, perto da sarça ardente, era um solo santo. Por quê? Porque Deus estava presente ali de uma maneira especial. É a proximidade do divino que torna o ordinário subitamente extraordinário e torna aquilo que é comum em algo incomum. O significado secundário de santo, Sproul continua, se refere às ações puras e justas de Deus. Deus faz o que é certo, ele nunca faz o que é errado. Deus sempre age de maneira certa, porque sua natureza é santa. Assim, podemos distinguir entre a justiça interna de Deus, sua natureza santa, e a justiça externa de Deus, suas opções. O que Sproul está dizendo? Ele está dizendo que para o cristão, santidade não é opção, é mandamento. Então, se nós entendemos que o Natal é Jesus, como estar com Jesus? Quando a gente olha para a nossa própria vida, e como pastor eu percebo isso, na minha vida e na vida dos meus irmãos também, muitas e muitas vezes pessoas se afastam da igreja. E via de regra, quando isso acontece, nós já pensamos, alguém na igreja cometeu algo contra essa pessoa, contra esse irmão, contra essa irmã. Nem sempre, às vezes a pessoa mesmo se afasta, porque a pessoa não está vivendo na luz. A pessoa tem o conhecimento teórico, vamos dizer assim, né, vamos chamar assim, de quem Jesus é, mas ela não está ali tendo uma vida com ele, e a consciência a acusa. E os seus próprios pecados começam a ser um fardo pesado demais, e a pessoa se acha indigna de estar em comunhão com o Senhor e com a igreja. É um equívoco tremendo. A igreja é uma reunião de pecadores, de homens e mulheres que ainda lutam contra o pecado e muitas vezes fraquejam. E a gente precisa então da comunhão, nós precisamos então sempre estar com os olhos abertos para a nossa vida, fazendo uma reflexão para de fato andarmos em santidade, porque afinal é como Pedro diz, sejam santos, está escrito, porque eu sou santo. Então, em primeiro lugar, como encontrar Jesus, nós precisamos andar na luz. E em segundo lugar, para estarmos com Jesus, não apenas procurarmos, mas para andarmos com Ele, nós precisamos perseverar nas lutas. Veja aí na sua Bíblia, versos 3 e 4. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém, tendo ouvido acerca do nascimento do menino Jesus. Verso 4, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ou seja, Jesus ele foi perseguido por Herodes antes mesmo dele nascer. No seu nascimento ali ele já era perseguido. Muitas criancinhas foram mortas por Herodes por causa do ódio que ele tinha por Jesus, por causa do medo que ele tinha da pessoa
do Messias. E durante toda a vida o Senhor Jesus foi perseguido, nós sabemos disso, os evangelhos nos esclarecem, nos informam acerca disso. Da mesma forma, nós também devemos entender que provações fazem parte da nossa vida e nós não devemos fraquejar no sentido de entregar os pontos. Nós não devemos desistir da luta. Sabemos que, como a palavra diz, em Cristo Jesus, nele, através dele, através da obra dele, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo é mais do que vencedor. Venceu a própria morte. E aí, por exemplo, alguns textos que nos deixam essa ideia clara, essa ideia de perseverar no meio das lutas. Romanos 12:12, que nos diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E ainda Tiago 5:8, quando ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, olha só que interessante, né? Mesmo no seu nascimento, né, quando você pega um bebezinho recém-nascido, ele não sabe falar, ele não sabe nada, mas Jesus, né, nessa ocasião já era perseguido por Herodes. Muito interessante, né? E durante toda a sua vida, todas as perseguições, e ao mesmo tempo, mesmo assim, é um homem que sempre nos deu o exemplo de oração, o exemplo de dedicação à vontade do Pai, né? E um homem consolador também. Lembre, por exemplo, das suas palavras: venham a mim vocês que estão cansados e eu aliviarei vocês. A gente não deve desistir, né, diante das dificuldades, mas quem caminha com Jesus, quem encontra Jesus, persevera na luta, na aflição. Em terceiro lugar, terceira lição, para andarmos com Jesus, né, nós precisamos procurar as pessoas certas. Veja lá versos 4-6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Os magos e Herodes, eles procuraram de fato os doutores da lei para saber onde Jesus iria nascer. Não adiantaria perguntar para alguém que não tivesse o conhecimento do Antigo Testamento, da palavra de Deus. Assim, nós também, para caminhar com Jesus, para procurá-lo, né, e procurar uma vida de uma intimidade cada vez maior, nós precisamos também de pessoas que entendam a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu tenho aprendido o seguinte, a questão do discipulado. O discípulo é o irmão do meio. Você imagina uma família de 3 irmãos. Eu sou o primogênito, né, na casa dos meus pais. Eu sou o mais velho, depois eu tenho mais 2 irmãos. Mas o discípulo é como se ele fosse o irmão do meio. Por quê? Porque o irmão do meio sempre vai olhar para o irmão mais velho como alguém mais experiente, ao mesmo tempo que ele vai olhar para o irmão mais novo como menos experiente. Na igreja as coisas são assim. Tenha você 20, 40, 60, 80 ou 100 anos, você sempre vai encontrar o irmão mais velho. Nosso irmão mais velho é Jesus, mas ele é tão gracioso que ele nos presenteia com muitos outros irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa da igreja. A igreja é bênção na tua vida, porque nela existem pessoas que têm mais experiência com Deus, mais tempo de vida com Ele, mais tempo de conversão, pessoas que são sérias na sua caminhada, pessoas que buscam a Deus e têm intimidade com Ele, e nós aprendemos com esses nossos irmãos mais velhos, ao mesmo tempo em que nós estamos ali também tendo condição de ensinar irmãos mais novos, pessoas que estão conhecendo a fé, pessoas que estão aprendendo sobre a palavra. E perceba então que nós precisamos procurar as pessoas certas. Nós sempre iremos precisar de irmãos mais velhos, né, de pessoas que vão funcionar na nossa vida, na nossa história, como mentores, como pessoas que nos abençoam, que acrescentam com o exemplo de vida e com a sabedoria delas nas nossas vidas. Eu tenho muitas pessoas assim, e nem todos são pastores. Existem pessoas muito simples, algumas que não sabem nem ler e escrever, mas é gente que tem experiência com Deus, e a gente precisa disso. Procure as pessoas certas. Em quarto lugar, para que a gente caminhe com Jesus, cuidado com as mentiras que o mundo conta. Olha o verso 8. Verso 8 diz assim: e enviando-os a Belém, disse-lhes, né, Herodes envia os magos a Belém e lhes diz:
Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Ou seja, Herodes mentiu, ele disse que ele queria também encontrar o menino para adorar ao menino, mas ele queria matá-lo. O mundo nos engana o tempo todo. O mundo diz que serve a Deus. É preciso muito cuidado para não sermos enganados. Você quer ver uma grande mentira, que muitas vezes é tratada como uma verdade? O fato de que muitas pessoas que não conhecem o Evangelho pensam, ao mesmo tempo que elas não têm consciência disso, de que a teologia ela traz uma doutrina correta acerca da salvação de todas as pessoas, ou seja, a doutrina universalista, que diz que todos os homens, ao morrerem, irão para o céu. Então, por exemplo, a gente tem visto aí um ano muito difícil por conta da Covid. Muitas pessoas conhecidas, né, foram vítimas dessa doença terrível. Mas independentemente das suas obras durante a vida, se foram pessoas boas ou não, o que acontece? Quando você vê uma morte de alguém assim, as pessoas dizem assim, agora está no céu com Deus. E aí fazem desenhos, né, como se Deus fosse um velhinho com uma barba bem grande, assim, bem bonita, bem aparada, recebendo ele. Mas a palavra do Senhor diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós sabemos que o Evangelho nos conta que boas obras não salvam ninguém, né? O único Salvador é Jesus Cristo, o Senhor, né? Então, cuidado com as mentiras do mundo. Tem muita gente dizendo que nós não precisamos de igreja, né? E nós precisamos, porque nela nós encontramos os nossos irmãos mais velhos, mais experientes na fé. E mesmo que não encontrássemos, é desejo do Senhor. Vamos lembrar que a igreja, ela é uma criação, um presente de Deus para nós. E ele diz na própria palavra que a igreja é um corpo, e cabeça deste corpo é Cristo. Ou que, de fato, usando o exemplo do casamento, nós somos a noiva, a igreja é a noiva, o noivo é Jesus. Então não tem como não precisar da igreja. Então cuidado com as mentiras do mundo. Quinta lição para andarmos com Deus: Deus vai sempre na nossa frente. Verso 9 diz, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. A estrela foi ali ordenada pelo Senhor para guiar os magos, como a estrela que ia à frente dos magos até o local certo onde Jesus estava, e como o povo de Deus no deserto era guiado por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, assim também Deus nos guia até o fim. Olha o que Jesus diz em Mateus 28:20, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, caminhar com Jesus significa estar em uma posição de submissão a Ele. Ele está à nossa frente. E isso aqui, meus irmãos, é maravilhoso, porque nós precisamos abrir mão desse desejo dentro do nosso coração de controle. Nós não controlamos a nossa vida, nós não sabemos o que sucederá amanhã. Então, por um lado, nós precisamos fazer o que a Bíblia diz. Em algumas passagens ela vai nos exortar, sejam pacientes, sejam perseverantes, né? Sejam também cuidadosos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela nos deixa a ideia muito clara de que nós não temos o controle de tudo nas nossas mãos. Ao mesmo tempo, não temos o controle. Por quê? Porque quem tem o controle está à frente, é Jesus. Então, o Senhor, Ele vai na nossa frente. Ainda a sexta lição, nós temos mais duas. Caminhar com Jesus significa que nós teremos grande alegria. Veja o verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Os magos ficaram muito felizes e alegres por verem Jesus. E nós também recebemos uma alegria no Espírito Santo. Alegria esta que ninguém pode nos tirar. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a aplicação, a aplicabilidade da palavra do Senhor, que é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos alegra, que nos faz crer verdadeiramente em Cristo Jesus, como Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Logos divino, como nós vimos algumas semanas atrás no prólogo joanino, início do Evangelho de João.
Então nós precisamos também, irmãos, saber que caminhar com o Senhor significa uma vida de grande alegria. A nossa alegria não deve estar em coisas. Nós temos objetos, se você olhar atrás de mim, né, livros, e muitas vezes as pessoas brincam com os pastores: olha, cuidado para vocês não amarem mais os livros do que, né, as pessoas. Mas não apenas livros, as pessoas amam carros, as pessoas amam dinheiro e aquilo que o dinheiro pode comprar, mas a nossa alegria não deve estar nessas coisas, porque essas coisas são enganosas, elas são passageiras, elas não têm valor. O que tem valor, né, é nós olharmos para a palavra do Senhor e entendermos que o Espírito Santo faz com que essa palavra seja aplicada, seja entendida por cada um de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. E a última lição para nós refletirmos aqui nesse momento de culto é que nós devemos também, irmãos, entender que Natal é um tempo de andar com Jesus e nós precisamos oferecer algo a Ele. Olha lá verso 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Alguns teólogos vão entender que o ouro ele foi entregue ali porque ele representa o quê? Representa que Jesus é o Rei dos Reis. É uma representação para afirmar que Jesus é o Rei dos Reis. Que o incenso ele foi entregue ali exemplificando, explicando que Jesus é o sumo sacerdote de todos. E mirra porque o Senhor é profeta. Ele deu a vida por nós e nós também devemos entregar a nossa vida por Ele. Nós devemos ser fiéis, irmãos, a tudo que Ele nos ordena na sua palavra. Fiéis não apenas em questões que são questões do pensamento, né, questões que não são palpáveis, mas fiéis em tudo na nossa vida, inclusive nos dízimos, ofertas, em tudo que nós temos, sendo bons administradores, sendo generosos, né, ofertando, auxiliando, ajudando, como Tiago vai dizer, aqueles que não têm. Né, esta é a verdadeira religião, ele vai dizer. Então nós precisamos também oferecer algo ao Senhor. O Senhor ofereceu a própria vida por nós. Esse é o significado do Natal. Natal significa que um povo que não merecia compaixão, teve compaixão da parte de Deus. E que nós possamos, irmãos, à luz desse texto, lembrar que nós precisamos, então, refletir, trazer essa reflexão para andarmos com Jesus, procurarmos uma vida com Ele. E para a gente fazer um resumo de tudo, como encontrar Jesus, então, nós vimos, em primeiro lugar, andando na luz. Em segundo lugar, perseverando no meio das tentações e das lutas. Em terceiro lugar, procurando as pessoas certas. Em quarto, cuidando, né, com tudo que nós ouvimos. Cuidado com as mentiras do mundo, que o mundo conta. Em quinto lugar, entendendo que Deus está na nossa frente. Em sexto lugar, entendendo que viver com Jesus, na companhia dele, é de fato uma grande alegria para nós. E em último lugar, oferecendo a nossa vida a Ele. E eu quero orar com você nesse momento para que a gente ofereça a nossa vida ao Senhor, de fato, de verdade, e que nós, neste ano novo que está chegando, de 2021, nós possamos viver para a honra e glória do Senhor. Pai, obrigado que o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, aqui neste culto de Natal, de procurar uma vida de intimidade maior com o Senhor. Obrigado por Jesus, ó Pai, pela sua obra, pela vinda dele a este mundo. Obrigado porque ele viveu aqui, ó Pai, a nossa semelhança, com a diferença de nunca haver cometido um pecado, e mesmo assim ele entregou a vida naquele madeiro, ó Pai, naquele madeiro que representava vergonha para as pessoas, para as famílias de quem perdia alguém, ó Pai, morto dessa maneira, mas o Senhor fez tudo isso por amor a nós. Ajuda-nos, abençoa-nos, faz-nos, ó Pai, homens e mulheres que oferecem a própria vida ao Senhor, em gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Eu desejo a todos vocês que estão me ouvindo um Feliz Natal, um Natal abençoado. Nós teremos nos próximos dias agora a ceia de Natal, cada um com a sua família. Aproveite esses momentos, use máscara, né?
cuidado, porque o Covid-19 ainda está aí, esse vírus tão triste, tão muitas vezes danoso e até letal, mas o Senhor também está conosco. Então que a gente tome os nossos cuidados, vamos obedecer a Bíblia e sermos prudentes, mas ao mesmo tempo confiar que o Senhor está conosco e que Ele é a nossa força, Ele quem nos livra. Desejo a você, em nome da minha família, que o Senhor te abençoe, que Jesus esteja com você e que em nome dele você tenha um Feliz Natal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.